Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos na jornada de metodologias e práticas da educação infantil. Passarei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estão soltos para trás. Estou com um macacão de estampa florada, colorida, vermelho, preto, verde, azul. Tenho aproximadamente 41 anos, um pouco mais, um pouco menos, não parece? A estatura mediana, eu sempre acredito que eu sou mais alta, mas tudo bem. Ao fundo está a plotagem dos estúdios com temas branco e conectores cinza. Estou sentada no chão e ao meu redor estão vários materiais didáticos, blocos de montar, livros, casinha, material dourado. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Nesse episódio, dois temas super, hiper, mega maravilhosos e que um deles às vezes não é tão considerado aí pela educação infantil e também pelos pais e responsáveis das crianças. Ele é a casinha. Então, fique esperto, fica aí, acompanha a gente para você saber como que pode ser utilizado. Mas nós vamos começar com os livros. Os livros são um dos materiais didáticos mais excepcionais para se trabalhar. Aqui a gente tem vários livros, eu tenho livros aqui à minha direita, livros à minha esquerda. Eu vou começar com esse livro aqui, que é o Aquabook. Gente, esse livro é tudo. Olha, pensa num negócio bacana. É o livro baseado em desenho com água. Você vai encontrar aí nas papelarias, o preço é bastante acessível. E qual que é a função desse livro? A função desse livro é você identificar, por exemplo, cores, fazer o reconhecimento daquilo que aparece, daquilo que não aparece, o que vai embora pode voltar. Isso para a criança da educação infantil é um trabalho importante, né? Ela entender que o que não estar fisicamente não significa que deixou de existir. Então, ele traz um pincel que você preenche com água, tá? E aí a criança vai, olha a mágica, nossa, ela vai pintar aqui, olha. E é só passar o pincel e a água e já acontece a mágica. Uau, que demais, que fantástico. E aí, né, eu vou pintando, eu não, né? A criança vai pintando e ela vai reconhecendo cores, reconhecendo espaços, movimentos, segurar a caneta, né? Como passar o pincel, tem uns que vão fazer assim, tem uns que vão fazer assim. Então, já é um trabalho de coordenação motora fina para que a criança possa, inclusive, depois pegar adequadamente o lápis para fazer a escrita. E o bacana, isso aqui vai apagar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a diferença. Então, você pode utilizar várias vezes e aí que está o trabalho com o que não está mais aqui, não necessariamente deixou de existir. Então, quando, por exemplo, o pai ou a mãe deixa você na escola, não significa que ele deixou de existir, ele continua existindo e ele vai voltar, né? Uma das inteligências emocionais, né? Uma das competências a serem trabalhadas com as crianças da educação infantil. Então, esse é o livro O Aquabook, ele é muito bacana. Eu tenho aqui um outro livro, que é o livro que você trabalha, tem ele de diferentes formas também, tá, gente? Esse daqui, ele vai trabalhar as faces, né? Tem caras divertidas, tem emoções, inclusive, tem o livro dele em formato de emoções, tá? E ele vem aqui, as caras, né, os rostos sem o reconhecimento das... Ele vem, junto com ele, vem os materiais, ele é com imã. Então, você pode fazer como? Olha só, vou colocar aqui bem para vocês poderem captar aí como é que é a dinâmica. Então, eu posso ir montando
Ó, ele tem imã. Eu posso ir montando o rosto da cor do jeito que eu quiser, né? Nossa, mas aí a gente vai montar um rosto assim totalmente estranho. Aqui o que importa não é necessariamente mas a forma que a criança manipula o material. Claro que você vai trabalhar, por exemplo, as partes do corpo humano, nas competências das áreas da ciência, né? Boca, olhos, nariz. Você pode até fazer articulação com as musiquinhas infantis, aí indo pela ideia do STEAM, né? Pode-se construir uma história a partir do personagem montado. E aí, ó, você desfaz tudo e pode fazer novamente. Essa é a graça desse material, que você não tem um personagem definitivo. Então, você pode montar diversos personagens aqui. E aí, né, tem várias páginas, certo? E aí você constrói esse material fabuloso, né? Não é mesmo? Fabuloso. Então, esses tipos de livros, este aqui é um exemplo, tá, gente? Existem N exemplos de livros. Vou trazer um outro aqui, que é esse livro de abas. Esse livro de abas também trabalha com a criança as competências de reconhecimento, as competências de formas. As temáticas do livro também podem ser, né? Então, olha só, previsibilidade, as hipóteses. Então, né, a criança que está aqui está mexendo com água, o que vai acontecer? Ah, ela pode se molhar, pode se construir histórias a partir da manipulação do livro. Então, percebam que o livro, ele é um recurso didático sensorial. O que é? Você precisa manipular ele, você pega ele, você abre, você levanta a aba, né? Você tem que usar máscara, então você manipula o livro. Esse daqui são com abas, esse daqui é mais para educação infantil, então, mas a questão do sensório é essa estratégia. Tem um outro aqui também, vou mostrar para vocês. Esse daqui é até um dos clássicos da literatura infantil, o Pinóquio. Então, olha só, é outro livro que você manipula. O que acontece com o Pinóquio? Olha, o nariz cresce. E aí você já pode fazer a contação de histórias, você contando a história, ou você pode aí pedir para a criança contar a história e manusear o livro. Então, para onde que ele vai? Que decisão que ele vai tomar? O que aconteceu com as orelhas do Pinóquio? Então quem conhece a história aí, quem não conhece, tem que ler. Engoliu o Pinóquio. Então, são tipos de materiais em que a criança manipula o livro, né? Um tipo de livro que ela manipula. Esse daqui também é um semelhante ao das carinhas, que eu mostrei anteriormente, só que ele é com flanela, tá? Então, aqui vem um baú. Aqui vem um baú. E eu vou montar, né? Aqui, ele já tem uma concepção um pouquinho diferente daquele das carinhas, porque aqui eu tenho que entender o personagem, né? O personagem, ele é um dragão, então ele não pode ter, por exemplo, deixa eu tirar aqui, ele não pode ter uma boquinha, né? Ou ele pode ter uma boquinha. Então, aqui a ideia é que a criança já possa reconhecer a estrutura de cada personagem, né? Então, e aí fazer a construção com flanela, né? Com feltro. Na verdade, ele é com flanela. Antigamente, na minha época, a gente usava flanelógrafo, né? Então é mais ou menos isso. E assim, conta a história e desconta a história. Então você pode usar várias vezes, a criança pode contar para você pode contar para a criança, e ela vai manipular o livro, ou seja, ela tem que manusear, ela tem que sentir, ela tem que tocar. Além da própria manipulação aqui, eu tenho o toque, né, de reconhecimento do que é fofo, do que é macio, do que é grosso. Tem mais livro, olha só, esse livro aqui é um livro fantástico, tá? Esse livro aqui é um livro que você pode fazer, não precisa ser o livro necessariamente, tá? Você pode construir na sua sala, pode construir com papel adesivo, inclusive. Ele é o Cole Cree. O que ele vem? Vocês vão ver que eles estão todos riscados, porque eu já utilizei com os meus alunos, já utilizei com os meus filhos. Aqui vem uma caixinha com essas formas
que estão aqui. Deixa eu achar um aqui pra gente ver. Onde é que ela tá? Tinha deixado separado, mas eu acho que ela caiu. Ó. Vem essas formas assim. Aqui. Tá? Ó, vem essas formas assim. Deixa eu mostrar aqui. Colocar no amarelo aqui pra ficar fácil de ver, ó. Aqui, por exemplo, tem um quadrado, né? Então, vem o quadrado, vem o círculo, vem o semicírculo, vem o triângulo, vem triângulo de diversas cores, vem o círculo pequeno, o círculo grande. E o que que a criança tem que fazer? A criança tem que pegar o adesivo e montar de acordo com que, por exemplo, aqui a sequência, ela tem que fazer a sequência, aqui ela tem que fazer novos, né, novos bichinhos, aqui ela tem que completar o prédio, então ela tem que localizar aqui o adesivo da cor, do tamanho e a sequência a ser realizada. Olha, esse daqui tá colado, não dá para vocês perceberem, mas esse daqui tá colado, né, foi colocado. Então ela vai manipular tudo isso, escolher a cor, o formato. Então, tem a possibilidade de trabalhar aí com diferentes... Achei mais um aqui perdido, ó. Então, tem possibilidade de trabalhar com diferentes criações. Pode ser nesse livro aqui? Pode ser nesse livro. E você pode fazer com as crianças, né? Elas podem recortar essas formas e montar na folha sulfite, por exemplo. Então, a ideia é de manipulação. A ideia é sempre que a criança seja ativa no processo. Tem mais livro legal aqui. Olha só. Esse daqui é um livro, né? Você encontra em várias livrarias, várias papelarias. Esse material aqui, na verdade, é um material baseado no origami, né? Então, aqui ele só veio disposto com papéis coloridos, né? Eu tenho os papéis das diferentes cores, ó. E a ideia aqui é montar os animais que estão no anexo, no material anexo do livro. Então, o que que você pode fazer, né? Você vai montar os animais, que são tem o passo a passo dos origamis. Esse daqui é o nível fácil, digamos assim, né? O nível básico para montar. E aí a criança vai escolher o papel e vai fazer a dobradura junto com você. Então, o origami é também um material fantástico para trabalhar na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental. E eu tenho o de abas, que a gente viu aquele ali. Esse daqui é um outro livro de abas, ó. Esse daqui já é para uma fase um pouquinho maior, em que além das abas, você tem a possibilidade de trabalhar as operações. Então, também é de manipulação, né, do que você tem, né, faz as operações e aí você descobre quais são os elementos que estão escondidos, digamos assim. Então, esse material é fantástico. Ah, sim, vou mostrar, né, como é que ficou lá o Aquabook, olha só. Aqui, ó, lembra que a gente tinha pintado a princesa? Já sumiu. E eu vou pintar de novo. Então, muito, muito legal, não é verdade? Existem outras possibilidades, então, tem, inclusive, empresas, programas na internet para você criar livros também, criar livros sensoriais, inclusive. Esse daqui, por exemplo, foi criado pelas crianças, ó. Eles fizeram os desenhos e depois você entra na plataforma e transcreve o desenho da criança para o livro. E aí a criança tem, ao final, né, a escola faz a aquisição do aplicativo ou faz pela empresa, né, e aqui o texto é redigido pela criança, e aqui o desenho da criança, e depois ela vira uma autora. Olha só que bacana. Então, são possibilidades de criação. E lembra, olha só, a questão aqui a gente pode entender um pouquinho a ideia de avaliação sustentável, aquelas práticas renováveis, a avaliação como estratégia sustentável. Porque quando a criança produz um livro,
esse processo, né, você gera um produto, a criança gera um produto, então ela escreveu, ela desenhou, ela corrigiu o texto, ela gerou as imagens e depois ela tem um livro. Uma criança de 5, 6, 7, 9 anos tem um livro publicado, né? É uma experiência única. Posso fazer com esses aplicativos? Posso. Posso fazer só a montagem do livro na minha sala de aula, só com o sulfite? Posso também. A ideia aqui não é necessariamente o instrumento em si, mas a possibilidade que o recurso oferece para o desenvolvimento de habilidades e competências, tá? E agora a gente vai ver a casinha. A casinha é uma atividade que às vezes é até desmerecida nas práticas de educação infantil. Ora por questões de cultura, ou porque se trabalhar com a criança estará trabalhando questões de gênero, brincar de casinha, brincar de boneca é coisa de menina, brincar de carrinho é coisa de menino. E é justamente por isso que brincar de casinha é uma atividade e é uma atividade pedagógica, uma atividade educativa. Quando a gente brinca de casinha, então vou trazer a casinha aqui pra gente, a gente vê a casinha, olha só. Essa casinha foi uma casinha fabricada, tá? Mas vocês encontram modelos de casinha aí em vários lugares, de vários tamanhos. É muito legal, na verdade, muito legal, olha só. Né? Você encontra aí vários tamanhos, várias possibilidades. E aqui o que a criança vai fazer? Bom, aqui a gente tem vários objetos, né? Mas a criança, quando você trabalha, e olha só, quando você promove esse momento de aprendizagem com a criança, quando ela decora o ambiente, né? Coloca aqui o quarto, ó, coloca uma poltrona, a poltrona é no quarto, a poltrona é na sala, quais são os ambientes da casa, eu vou colocar uma geladeira, né? Onde que eu vou colocar a geladeira? Vou colocar a geladeira no quarto, vou colocar a geladeira na cozinha. Essa casa tem... Ela tem cozinha? Como é que é essa cozinha? Essa cozinha tem janela? Essa cozinha tem uma mesa? Então, aqui, quando você trabalha a disposição de espaço, certo? Então, assim, tem todos os elementos que você trabalha. Espaço, localização, reconstrução pela imitação, que o Piaget vai falar, que é a imitação da realidade ao redor da criança, então ela vai aprender por isso, né? Então, onde que a cama fica? A cama fica no quarto. Onde que a geladeira fica? A geladeira fica na cozinha. O sofá fica na sala. A organização social, a disposição espacial, a concentração, também você trabalha com a criança nesses espaços. Então, eu vou colocar aqui um fogão, ó. Opa, caiu na cozinha. Vou colocar aqui um fogão. O que a gente faz na cozinha? Quem vai ficar na cozinha? Vou colocar uma boneca na cozinha? Uma menina? Vou colocar um menino? Quem é que vai ficar nesses espaços? Então, você já discute aí as relações de gênero, as relações de trabalho, inclusive, porque quando se brinca de casinha, vai trabalhar, volta a trabalhar, vai de carro, vai a pé, vai de moto, você pode trabalhar as questões de geografia, as questões de história, as questões geopolíticas, né, de organização. Nossa, mas isso é muito complexo para a criança. Não, é pelo brincar que ela vai internalizando esses processos sociais e essas estruturas sociais. Então, à medida que você trabalha e brinca de casinha, por que brincar de casinha não pode ser com menino? Porque menino não mora em casa? Menino não tem filho? Então, algumas reflexões que a gente tem que deixar aí no ar. Então, brincar de casinha não é uma brincadeira de menina. Brincar de casinha é um processo educacional, é um processo pedagógico. Vai ser pedagógico à medida que você definir essas estratégias de trabalho junto com a sua turma, junto com as suas crianças, né, nos espaços aí de aprendizagem, certo? Então, a gente falou um pouquinho aí sobre livros sensoriais, são só alguns exemplos, existem inúmeras publicações e quem sabe você não vai produzir um livro didático aí, um livro sensorial específico para trabalhar com um conteúdo, com uma competência que você gostou, que você acha importante atuar na educação infantil. Esses materiais que são tragos aqui são exemplificações, são generalizações. É claro, se você quiser saber mais, você tem que ler. Então,
Acesse a biblioteca virtual, consulte as sugestões que estão disponíveis no nosso ambiente virtual e curiose-se. Até mais, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.